Muito bem, meus queridos irmãos, shalom para todos. E para a gente dobrar o nosso vocabulário, shalom aleichem. Tá, podem ir para Israel comigo, já vão sair muito bem lá. Eu vou aproveitar e vou ensinar uma frase agora muito importante para quem quer ir para Israel. Quanto custa? Você vai chegar e vai dizer assim, ó, Kama ze olê. Kama ze olê. O problema é a resposta. A pergunta é fácil. Meus irmãos, nós vamos tratar um tema agora que é simplesmente maravilhoso, porque fala da esperança que temos nas profecias bíblicas, que é a nossa maior esperança, o arrebatamento da igreja. Mas eu também quero falar um pouco da segunda vinda, principalmente porque muitas pessoas confundem esses dois eventos. Eles são maravilhosos, mas se a gente entender bem, a gente tem maior proveito, tá bom? Então esse é o nosso desafio. Então eu quero que você se coloque em pé, mais uma vez. Vamos lá para Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos colocar aí o nosso primeiro slide, que fala sobre a fonte da esperança está nas Escrituras. Diz assim, lá na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nós lemos o seguinte, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Poder assentar, meus irmãos. Próximo texto está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, que fala que a esperança faz parte da tríade da fé cristã, né? da vida cristã, junto com a fé e o amor. Então abra lá comigo também, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Claro, a gente teria muitos outros textos para falar, mas eu selecionei pelo menos 3 aqui para a gente introduzir essa parte. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, acompanhe comigo a leitura. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor, porque o amor vai durar para sempre. Mas nós estamos vivendo, né, pela fé e temos essa grande expectativa da esperança, de estarmos com o Senhor, de nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Avança comigo então agora para a epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, e nós vamos ler o capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E a nossa esperança é justamente no cumprimento das profecias bíblicas. Nós temos um ditado popular aqui no Brasil que diz que a esperança é a última. Essa não serve para a gente. Uma esperança que está sujeita a morrer no final não serve. Nós temos, ao contrário, uma viva esperança. Então guarde isso bem no seu coração, porque essa é uma das diferenças daqueles que nasceram de novo, gozam, né, pela fé, uma viva esperança. Já no próximo slide, eu trouxe aqui para vocês um plano escatológico. Isso, pode passar? E foi feito por um dos meus professores, que ele já leu a Bíblia mais de 50 vezes, né? E ele então, com a graça de Deus, ele falou, quero fazer um gráfico que seja simples, claro, objetivo, e que contenha tudo aquilo que é importante do plano escatológico. Já vi gráficos mais bonitos, mas esse é o meu preferido, porque ele é bem claro, tá certo?
Então, é claro, não vamos abordar todos esses temas, mas vamos falar justamente daquele que está em verdinho ali, arrebatamento, que é o maior evento que a igreja está aguardando. Mas olha só, não tem hora nem dia, pode acontecer a qualquer momento, né? Que cria essa expectativa, e a gente está sempre preparado para nos encontrarmos com o Senhor. Enquanto lá no céu, depois do arrebatamento, teremos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, na terra, a tribulação e os últimos sinais que antecedem o retorno glorioso do Messias, a segunda vinda de Cristo, dos quais veremos alguns nessa mensagem. Então, são esses dois tópicos que a gente vai abordar, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, justamente mostrando as diferenças para a gente não confundir que ora o Senhor vai estar falando da vinda dele, mas para a igreja. Ora ele vai estar falando da sua vinda para Israel e para as nações. Na declaração de fé apostólica, né, que o pastor Derek mencionou ontem, fala da segunda vinda de Cristo para o juízo das nações, mas para a redenção de Israel. Porém, a igreja já foi arrebatada 7 anos antes, tá certo? Então, vamos lá, no próximo slide, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo agora em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18. O apóstolo Paulo, no seu estilo literário, às vezes ele escreve nas epígrafes, né, uma moldura, que é o primeiro versículo do assunto e o último versículo. O versículo 13 e o versículo 18 é essa moldura, que vai dar destaque para a pintura interna, né, os textos internos, tá bom? Então, isso é muito interessante para a gente ter em perspectiva esse estilo literário, que muitas vezes aparece nas cartas do apóstolo Paulo, tá certo? Mas então vamos ler aqui 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Perceberam a moldura? Ele diz, não quero que sejais ignorantes. E aí ele termina dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Porque nós sabemos, o contexto ali era de grande perseguição, e alguns crentes lá de Tessalônica já acharam que estavam passando já pela tribulação, e que o anticristo ia ser revelado, e geralmente era o imperador, né? A maioria deles no início sempre foram possíveis anticristos, nós sabemos disso, mas não era o plano de Deus ainda. Tanto é que ele vai escrever a segunda carta, reforçando a primeira carta, porque tinha um pessoal que estava vendo aquela perseguição e achando que eram os sinais, embora para o arrebatamento não haja sinal, mas eles estavam vivendo aquilo. O Dr. Derek também falou que a gente acaba interpretando muito da Bíblia dentro do nosso momento, contexto histórico. Tome cuidado com isso, não se empolgue muito, porque nós temos vários candidatos para anticristo nos nossos dias, não é verdade? Então calma, não se apresse, tenha paciência, tá bom? Porque depois você tem que desfazer a coisa, então é melhor não passar por essa situação. Bom, ao ponto de que um pessoal lá vendeu tudo que tinha, gastou o dinheiro e foram para a praia. Para quê? Esperar Jesus, ora. Parece que a coisa continua se repetindo.
Até tempos atrás a gente ouve coisas desse gênero, né? A ponto de que acabou o dinheiro, Jesus não arrebatou a igreja, o que o povo começou a fazer? Visitar os irmãos nos horários muito interessantes. Café da manhã, almoço e janta. Vocês sabem disso. Porque eles não têm mais dinheiro. Aí o apóstolo Paulo tem que falar o quê? Aquele que não trabalha. Em outras palavras, pare de visitar o seu irmão nesses horários e vá trabalhar, porque você entendeu tudo errado. Claro, todos nós somos ignorantes sobre muitas coisas, mas isso foi escrito para que a gente não seja ignorante, para que a gente tenha o real conhecimento. Já no próximo slide, eu quero explicar para vocês, antes que vocês façam pergunta, eu quero responder. O que é o arrebatamento? Ora, o texto diz para a gente que nós seremos arrebatados. Aqui no versículo 17. E alguns chamam isso de o maior rapto da história. É justamente a ideia do termo de você pegar algo de um lado e levar para o outro com força e rapidez. Você não diz assim, por gentileza, você pode me acompanhar aqui? Não, não. O arrebatamento vai ser, pegou e levou. Então, quem não casou ainda, pouco tempo vos resta. Aproveita, né, e case, porque é uma bênção, porque no céu ninguém vai casar, tá certo? É o que eu falo geralmente para os jovens, né? Então, essa é a ideia do termo, tá bom? Já no próximo tópico, eu preciso mostrar para vocês que na Bíblia nós temos exemplos de arrebatamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas é no micro. O arrebatamento será o macro. Todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo, o corpo vivo de Cristo, vai ser arrebatado. Porém, nós temos exemplos de arrebatamento no texto bíblico. O caso mais interessante é de Enoque, que fazia caminhada com Deus. O Senhor vinha andar com ele, não é isso que a gente lê? Deus gostou tanto da companhia de Enoque que levou ele para o céu, deve estar caminhando até hoje, na eternidade. Mas é bom caminhar, faz bem para o coração, para o corpo, tá certo? Isso é um tipo de arrebatamento. Ele foi levado para a presença do Senhor. Nós temos também o exemplo de Elias, que é muito interessante. Passa uma carruagem de fogo separando Elias de Eliseu, e ele sobe num redemoinho. Nem Hollywood pensou em fazer um negócio desse. Olha como Deus é criativo, né? Aliás, esse pessoal todo da ficção científica e da fantasia, que eu gosto de ler e de assistir, a fonte deles é a Bíblia. O criador da Marvel, Stan Lee, judeu, os heróis dele são todos baseados nos heróis bíblicos. E outros muitos, tá bom? Então, olha que interessante. Temos esses exemplos no Antigo Testamento. E Ló. Ló é o mais emblemático deles para ilustrar aquilo que a gente vai falar. Por quê? Porque ele foi tirado de Sodoma e levado para um lugar seguro. E depois, somente depois, Deus fez o quê? Derramou o juízo sobre a cidade. Olha como é ilustrativo isso. O Senhor vai nos tirar, porque o juízo Cristo pagou por nós lá na cruz. É o que diz Romanos. Então, não vamos passar por esse juízo. Cristo já pagou para a gente na cruz do Calvário. Ele vai nos tirar e derramar o seu juízo. Bom, dois outros exemplos que temos na Bíblia, agora no Novo Testamento. Um é de Filipe, participando de uma grande conferência evangelística lá em Samaria, e o Espírito Santo vem e toma ele, leva para onde? Para o deserto, num caminho que vai para o Egito, que passa ali por Gaza. E ali nós temos então o ministro da fazenda lá da Etiópia, na sua carruagem, e o Espírito Santo coloca o Filipe do lado dele, tirou de um lugar e levou para o outro. E aí ele está lendo o livro do profeta Isaías. E aí você sabe a história, tá certo? O último exemplo de arrebatamento na igreja, de tirar de um lugar e levar para o outro, né, no caso, o céu, nós estamos aguardando, é o de João.
Agora olha que interessante. Os outros dois primeiro, eles foram para a presença de Deus, eles estão na glória. Tem um debate, provavelmente, eles estão com o corpo glorificado, porque eles não morreram. E carne e sangue não herda os céus. Por isso que João, quando foi arrebatado para ver as revelações de Jesus Cristo, foi arrebatado em espírito. Olha a precisão da palavra de Deus, né? Levando em conta tudo aquilo que Deus estabeleceu, o João, então, o apóstolo João, é levado em espírito para ver. Foi arrebatado em espírito para ver tudo aquilo que Deus tinha para mostrar para ele, Jesus, né? A sua própria revelação. Já no próximo tópico, eu quero ver com vocês a diferença que há no arrebatamento e na segunda vinda. É claro que Deus vai falar para a igreja aquilo que vai acontecer com as nações, é claro que Deus vai falar para a igreja aquilo que vai acontecer com Israel, para que a gente não seja ignorante. Mas aqui a gente pode ilustrar como dá para perceber a diferença principal entre os dois eventos. Primeiro, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, a gente lê assim, né? Vai lá comigo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Que interessante, quem é esse nós aqui? Está lá em 1 Tessalonicenses. Nós, ou seja, que fazemos parte da igreja. A carta dele é direcionada à igreja que está em Tessalônica. Então percebam que ele está sendo assim muito específico de que grupo? Entre judeus, gentios e a igreja de Cristo. Qual grupo especificamente ele está falando? Para nós, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então respondemos aqui. Agora vá comigo para Apocalipse capítulo 1. E aí a coisa muda totalmente. Ele está sendo específico, mas mostrando de forma mais abrangente. Diz assim, Apocalipse, vá até lá comigo, por favor. Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ver aqui o versículo 7. Enquanto o arrebatamento é só para um grupo específico, a segunda vinda é para todos os que estiverem vivos por ocasião do retorno glorioso do Messias. E é o que lemos então, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Percebam aqui que está sendo muito claro, que não diz respeito à igreja, porque nós voltaremos com ele, mas aqueles que estiverem aqui, dentre as nações e dentre Israel. Feito essa diferença, esclarecido isso, a gente pode avançar então e entender, por exemplo, quando será o arrebatamento. Próximo tópico. Não vou dar data não, só vou ler o texto bíblico. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 15, vai lá comigo. 1 Coríntios capítulo 15, olha só. Nós sabemos, os nossos irmãos estavam interessados em saber, né, dessas coisas. E o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Bom, esse é o capítulo, para mim, o mais profundo, teologicamente falando, da Bíblia. Não há nada semelhante como esse capítulo aqui. Eu tenho feito estudos sobre o corpo glorificado, a partir do corpo glorificado de Jesus, e tenho então lido alguns versículos aqui, é realmente assim, muito profundo. Ele tem uma parte que ele diz que Deus será tudo em todos. Aí então, aí eu não consigo nem sair dali e especulando, e não falando nada para não criar nenhuma heresia. Mas é profundo demais. Só que no versículo 52, olha só o que ele diz aqui para mim e para você e para os nossos irmãos lá. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando que vai ser o arrebatamento? No momento. Quantas vezes você piscou hoje? Você contou? Você percebeu? Não precisa ficar piscando agora porque eu falei.
Entende isso? A questão da expectativa que a gente tem que ter. É uma esperança, é uma certeza, mas ainda envolvido de fé, de expectativa, né? Do verbo mesmo, esperançar, né? Como dizem o pessoal da língua portuguesa. Então, não sabemos. É um momento. Pode ser agora, pode ser hoje à noite, pode ser amanhã, semana que vem. Aliás, irmãos, quem já ouviu aqui o pastor Jaime Rose pregar? Quem conheceu o pastor Jaime Rose pregar? Quando ele pregava e a gente estava no culto, nosso medo era ele chegar e colocar a mão no nosso ombro. Porque ele andava nos corredores, ele andava e falava com as pessoas. Era muito eloquente o pastor Jaime Rose, né? Ele foi uma vez, o pastor Carlos contou para a gente, que ele foi pregar uma vez sobre o arrebatamento numa igreja metodista. E na igreja metodista, aquelas mais antigas, tem o púlpito no canto. Já viram isso? Quem já viu? E ele sempre tem essa parte florida, né? E uma cerquinha. Ah, o pastor Jaime estava empolgado, né? Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém ou não? Era desse jeito que ele falava. O pessoal, amém, amém. Aí ele bateu palma, irmão. Olha ele aí! E apontou para o céu. Todo mundo olhou. Ele abaixou na cerquinha e foi para trás do púlpito. Ninguém queria olhar do lado. Fulano foi, eu fiquei. É sério, um silêncio, ele era demais. Um silêncio mortal assim. De repente ele pula de trás do púlpito. Te peguei, te peguei, te peguei. O pessoal respirou aliviado. Né? E ele terminou a mensagem falando: você está preparado? Essa é a ideia do momento, né? Da expectativa. Já no próximo tópico, quem serão os participantes do arrebatamento? Já vimos. Aqueles nascidos de novo que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então pode passar. Agora, onde será o arrebatamento? Isso aqui é muito interessante. Leia comigo aqui o versículo 17, lá de 1 aos Tessalonicenses. Retomando. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, na onde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito importante essa parte, porque o apóstolo Paulo está tendo em mente aqui um casamento oriental. No casamento oriental, a noiva era literalmente comprada pelo dote, pela falta que ela ia fazer na casa dos pais, porque ela trabalhava, ela produzia, certo? E quando marcava o casamento, né? Primeiro que marcava o contrato de casamento no portão da cidade, que era o fórum, o cartório, entre os pais. E geralmente casavam, né, entre as tribos, para ficar a herança entre eles. O seu Jacó tem a fazenda, o José tem o gado, um tem um filho, o outro tem uma filha. Vamos multiplicar o patrimônio. Mas aí quando vem a data do casamento, o pai do noivo manda os amigos do noivo buscar a noiva, ir lá encontrar a noiva na casa dela, para se encontrarem no meio do caminho. Por que tem os amigos do noivo? Vocês nunca assistiram Noiva em Fuga na sessão da tarde? Aqui uma parte assistiu, né? Sabe a Julia Roberts, que ela nunca comparecia? É essa daí. O amigo do noivo é a garantia. Quem que é a garantia de que nós vamos chegar no meio do caminho para encontrar o noivo nos ares? O Espírito Santo. É o selo da promessa. Aquele selo da carta é a garantia que aquela carta vai chegar no seu destinatário. É essa a ideia mesmo. E você olha para o tamanho do selo e você fala: vai mesmo? Vai. Porque você tem uma instituição por detrás. Correio, certo? Que já existe desde sempre. Bom, então os amigos do noivo iam e eles saíam do mesmo horário. Ou seja, saindo do mesmo horário da casa da noiva, saindo do mesmo horário da casa do noivo, eles vão se encontrar onde? No meio do caminho. Onde mora o noivo da igreja? No céu. Onde mora a noiva de Jesus? Na terra. Onde é o meio do caminho? Nos ares. Esse é o lugar que nós vamos nos encontrar. Bom, aí nós fazemos os casamentos. Pode passar, irmã. Pode passar.
Nós, pastores que fazemos casamentos, olha o tapete vermelho, aí você tem a florista, não é isso? E o noivo fica aqui esperando, certo? No casamento oriental, quem é honrado é o noivo. No casamento ocidental, quem é honrado? A noiva. Mas vem a florista. Vocês sabem por que vem a florista? Porque o casamento lá no período bíblico era durante o dia. Agora imagina o pessoal saindo pulando, cantando e festejando no sol de Manaus. O que acontece? Não há perfume francês que aguente. Então o pessoal fazia o quê? Ia espalhando as flores, as rosas, e o pessoal pisava e aquele cheiro subia e aplacava o odor. Todo mundo chegava para a festa com o mesmo perfume. É por isso que nós temos a florista. E aí o noivo fica aguardando mais para frente um pouquinho, e depois que ele pega a noiva, ele vem até o altar. É para ilustrar o quê? O meio do caminho. Então é isso que o apóstolo Paulo tem em mente, os seus leitores, esse pensamento da festa de casamento lá do Oriente Médio, né? Que eles estavam acostumados de ver os casamentos dos judeus e do pessoal do Oriente Médio. Então, para finalizar essa parte, eu quero responder a seguinte pergunta já no próximo tópico. Qual é o propósito do arrebatamento? O texto já disse para a gente, mas eu quero ler lá no Evangelho de João, capítulo 14, aquela conversa do Senhor Jesus com os seus discípulos. E aí então eu quero ler aqui com vocês os versículos de 1 a 4, que diz assim, vá lá comigo, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Ponto. Vou preparar-vos lugar. Olha, irmão, são quase 2000 anos, então a expectativa é grande do que nós vamos encontrar lá, né? Eu sei que às vezes a gente muda e leva quase um ano para arrumar as coisas da mudança, mas 2000 anos, o negócio vai ser bom. É por isso que vai ter o quê? Ruas de ouro, mansão celestial. Só pode, né? Porque pelo tempo, bom, nós sabemos por quê. Olha o versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Qual é o propósito? Estarmos para sempre com o Senhor. O texto de Tessalonicenses diz isso, mas aqui também dá essa ideia de ele estar preparando lugar, e quando estiver pronto, ele virá nos buscar. Eu sei, já fiz muitos casamentos, leva um dia para casar e um ano para pagar o casamento. É assim a realidade. Eu acho que é mais ou menos o que está acontecendo na nossa perspectiva, né? Claro que na perspectiva de Deus, 1000 anos é como um dia, e vocês entendem o texto. Já então, no próximo slide, enquanto houver o arrebatamento, quando houver o arrebatamento, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, é prestação de contas. Sabe como que se entende isso? É o exame do enxoval, porque antes de casar, o noivo tinha que enviar o dinheiro para a noiva, para ela comprar o enxoval. É por isso que a gente faz, né, encontro de panela, chá de panela, chá de ferramenta, umas coisas assim. É essa a ideia. Então o noivo entrega o dinheiro e ela vai montar o enxoval. E na festa, na consumação, ela vem com a roupa, da roupa de noiva, com as joias da família. Por isso que tem essa tradição da avó passar o anel, que foi do casamento, e assim por diante, que a gente vê nos filmes, porque ela desfila com as joias da família. Depois que eles casam, o noivo é que escolhe a roupa da noiva, para apresentá-la como sua esposa. Os homens aqui já sabem, quem já é casado há algum tempo, você tem que fazer curso de moda feminina, para saber se a bolsa combina com o sapato, que se combina com o cinto. E se você quer que ela use aquela roupa que você quer, você fala que não está boa. Não é isso? Não, essa não ficou bem, é essa que ela vai. Então, a gente estuda e tem que saber a psicologia. Bom, pode passar o próximo, que agora sim a gente vai entrar. Vamos só falar, depois do casamento, nós temos, depois do bema, temos as bodas do Cordeiro, está lá em Apocalipse, só para mencionar, pode ir para o próximo tópico. Agora sim, eu quero ler com vocês,
O que vai acontecer aqui na terra enquanto estamos no céu? Nos 7 anos? Tribulação. E por que 7 anos? Porque eram 7 dias de casamento. Lembra do Sansão? 7 dias de casamento. Já no segundo dia, terceiro dia, o pessoal já não tinha mais repertório de piada, já não tinha mais música para cantar, coisa para festejar. Aí o Sansão meio entediado, ele faz o quê? Enigmas para o povo. Lembram disso? Irmão, se para casar um dia, você paga 1 ano, imagina 7 dias. Já vi casamento de 2 dias na fazenda, era carne e pão de queijo, casamento mineiro, né? Mas, então, 7 dias, aí nós temos o quê? 7 anos de tribulação, ou seja, um ciclo perfeito de festividade, de alegria ou de juízo, tá certo? Agora, próximo tópico, vamos lá, leia comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu quero ler com vocês o versículo 29 a 31. Vai lá comigo, Mateus 24, capítulo 24, versículos 29 a 31, que diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu em poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Perceba, não fala da igreja, fala das nações, dos povos de Israel, porque nós vamos voltar com o Senhor. Porque haverá o casamento, e nós somos noiva de Cristo ainda. Mas para reinar, nós viremos como rainha. Mas para isso ele tem que vencer os inimigos dos seus súditos, que é Israel e das nações. Então, vá comigo para os versículos 1 e 2 agora, só para a gente dar aqui uma introdução importante, para ver os acontecimentos atuais. Vá lá, Mateus 24, 1 e 2, pode colocar o próximo slide? Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deixa eu ler o versículo 3. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas. Quando vai acontecer aquilo? A destruição do templo. Quando vai ser o fim do mundo? E os sinais que marcam a vinda do Senhor. Então percebam que os ouvintes de Jesus já tinham a ideia que a história tem começo, meio e fim. Enquanto para o grego a história é cíclica, para o israelense, para o judeu no caso, ela é linear, com altos e baixos. Como uma espiral, mas sempre indo para frente. Resumidamente, tá bom? O ambiente daquela época favoreceu muito esse pensamento e Jesus vem para esclarecer essas coisas. Já no próximo tópico, a gente vê o Senhor respondendo, né? Quando que aconteceu a destruição do templo? O ano 70. Daremos para falar bastante coisa aqui, muito interessante, usando fontes extra-bíblicas como Flávio José, certo? Mas o tempo não nos permite. Mas se cumpriu, ano 70. Os sinais, a partir dessa época, começam a se cumprir. Então, tudo depois do ano 70 diz respeito ao futuro, escatologicamente falando. O que estamos vendo acontecer nos nossos dias é a preparação para o cenário. Dá para a gente, como se estivéssemos num teatro, chegamos mais cedo e a gente tem as cortinas fechadas, mas a gente ouve a movimentação do palco. Já fui em teatro que eu vi o pessoal corrigindo a luz, a iluminação, é muito interessante. Abriu a cortina, o ator achou ruim a iluminação, consertou na hora e a gente ficou lá vendo a cena. Aí fecha as cortinas e ele, é sério, Raul Cortez, uma peça que eu assisti dele, ele corrigiu, não é essa iluminação não. Então, a gente viu algumas coisas do cenário, aí eles fecharam a cortina. Nós estamos vendo a movimentação, a coisa vai acontecer. Estão entendendo, irmãos? Muito obrigado, pastor. Bem, já no próximo tópico, se a gente lê os versículos 4, 5 e 11, ele fala dos sinais. Olha aí, leia comigo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane,
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não vou entrar nos falsos profetas, porque é um negócio sem fim. Mas dos falsos cristos, sim. Por exemplo, nós temos está vivo ainda o Henrique Cristo? Está vivo ainda? Pois é. Eu assisti um programa que ele estava sendo entrevistado, aí perguntaram para uma daquelas moças que estavam acompanhando ele, como é que você sabe que ele é Jesus? Pela voz dele. Ai, irmãos, eu fiquei com tanta dó. Eu falei, não vou assistir mais isso, é muito triste. Passei. Falei, meu Deus do céu. Mas teve vários judeus candidatos a Messias, se converteu até o islamismo para não morrer. É sério, no período medieval. O último candidato a Messias, o pastor Osmar, irmã, viram lá, é um velhinho muito simpático no outdoor, e está escrito assim, Messiah Now, a Mashiach Achav. E é um velhinho que morreu na década de 90 e pouco, quase 2000, que acreditavam que ele era o Messias. E na época, irmãos, os seus seguidores, principais discípulos, tinham um bip. Entenderam, crianças? Bip? Não? Pergunta para o tio, para a tia depois. Porque quando ele ressuscitasse, ele ia bipar os discípulos. É sério. Estão esperando até hoje. Falsos messias. A Jane e eu evangelizamos uma família que o pai e os filhos acreditam nisso, lá em Israel. Assustador isso, irmãos. Próximo slide. O texto de versículos 6 e 7. Isso dá para a gente entender bem claramente também. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O mundo está em guerra. Nunca paramos de ter guerra. Aliás, só uma época que se para de ter guerra. Quando acaba a munição. Para de guerrear, volta para casa, faz mais munição e volta a guerrear. Mas depois da pólvora sintética, não para mais. Deixa eu mexer com as irmãs aqui. Sabe o batom que você usa? É uma cápsula de bala. Porque a indústria de cosméticos vira o quê? Fábrica de munição na guerra. Pode passar? Pode passar o próximo. E haverá fomes. Volta A Organização Mundial da Saúde diz que de cada 3 pessoas no mundo, uma é bem alimentada, somos nós. Uma é mal alimentada e a outra passa fome. Tem uma refeição por dia. Comprovação do quê? Palavras de Jesus. Próximo slide. Pestes. Acabamos de passar por uma que foi o maior controle social da história da humanidade. Ou seja, já testaram tudo. Quando o anticristo chegar, ele já vai saber onde você está. Inclusive, nós fomos visitar minha sogra na época da pandemia no sítio, e a minha esposa recebeu uma mensagem que ela estava se distanciando de casa, e que era perigoso, e época de Covid, e controle já. Para entrar em Israel tinha que ter a vacina, para ir não sei para onde. Bom, a gente viu isso, a gente viveu isso, e vai ser utilizado, mas as pestes realmente têm se multiplicado. Tem mais de 100 tipos de câncer. E assim por diante. Pode passar o próximo. Terremoto. Isso aqui é impressionante, irmãos. Eu nem vou entrar na estatística, mas tem aumentado e mais. Eu lembro quando criança que os antigos, os mais velhos falavam assim, cada país tem um problema. O Japão tem os terremotos, né? Os Estados Unidos tem lá os tufões, os tornados, e o Brasil tem os políticos. Eu lembro disso. Só que agora tem terremoto no Chile que faz a Paulista tremer. Recife, Pernambuco e outros lugares, aqui, próximo da gente. Olha para o Rio Grande do Sul. Tem gente mais experiente aqui. Vocês viam essas coisas? Vocês sabiam disso? Isso era manchete na época de vocês? Palavra de Jesus se cumprindo. Já, por final, pode passar esse daí, pelo tempo. Nós temos o retorno glorioso de Jesus. Pode passar isso aí também, por favor. Eu ia voltar para o texto, ia fazer que nem o pastor Derek, ele deu a tese dele de como é que faz uma tese na mensagem dele ontem aqui. Então, mini tese.
Né? Então, quem for estudar num seminário já sabe o que o pastor Derek quer. Tá bom? Mas, voltando aqui, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Os judeus sobreviventes no Monte das Oliveiras. Leia lá Zacarias. É impressionante. Eu vou resumir por causa do tempo. Você sabe o Salmo 121. Israel vai estar cercado lá em Jerusalém pelo exército do anticristo, e eles vão lembrar do salmista que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aí eles vão olhar para Jesus traspassado e vão chorar amargamente. E vocês sabem, Jesus ascendeu ao céu, ele estava no Monte das Oliveiras, e é para lá que ele vai voltar. O metro quadrado mais caro em Israel é em Jerusalém, e é um cemitério judaico lá do Monte das Oliveiras. Por quê? Lembra que Jesus, o Messias, vai pisar lá e os mortos vão ressuscitar? Não primeiro, porque esse é do texto da igreja. Os mortos lá do Antigo Testamento, salvos. Mas é um outro assunto também. Bom, lembra que eu falei que Jerusalém ficou na mão da Jordânia de 48 até 67? Quando Israel conquista Jerusalém, empresários vão fazer um complexo de prédios lá no Monte das Oliveiras. Em Israel, para você construir para cima, você tem que escavar para baixo até a pedra virgem, tira aquelas pedras, ela vai para a pedreira e volta com uma pedra de Jerusalém para fazer o revestimento. Sabe o Templo de Salomão lá em São Paulo? Aquele revestimento das pedras de Jerusalém, aquela pedra amarelada, meio, quando bate o sol parece ouro. Então, é isso, é assim que é feito. Desde 48 só pode construir casas com o acabamento com as pedras de Jerusalém. Bom, quando eles mexeram no Monte das Oliveiras para escavar, eles descobriram uma coisa bem interessante, que o Monte das Oliveiras é oco. O profeta Zacarias disse que quando o Messias pisasse ali, o Senhor, ele vai partir no meio. O Monte das Oliveiras é oco. Foram pesquisando, eles descobriram um negócio chamado fenda ciro-africana, do sul da Turquia, passando ali por Israel, Jordânia, no Vale do Jordão, e vai até a África, pegando Etiópia e outros países, passando por um lugar chamado Mar Morto. Irmão, vocês estão entendendo o que o pessoal está descobrindo, que a Bíblia já disse, ligada com a vinda do Senhor? Quando Jesus pisar ali, todo Israel será salvo, porque eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, como está escrito lá em Romanos 11, 26, e vocês conhecem o texto. Então, pode passar, só para eu finalizar, pode passar esse também, só para eu finalizar, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quero voltar lá para 1 Coríntios capítulo 15, que é o seguinte: a primeira vinda, Jesus veio como o Cordeiro de Deus, para salvar a humanidade. Na segunda vinda ele virá como o leão, para reinar e para governar, e estabelecer o seu reino de paz, justiça e equidade, é o milênio. Ou a gente encara Jesus como o Cordeiro agora, ou as pessoas vão ter que encará-lo como leão. Mas o que liga o Cordeiro ao leão? A ressurreição. E a nossa esperança também é de que quando ele vier buscar a sua igreja, nós estejamos vivos. Irmãos, eu não quero morrer, não. Não que eu tenha medo de morrer, só não quero morrer. É sério mesmo, você tem medo de morrer? Não devemos ter. Mas querer morrer também não precisa, né? Então eu acredito e espero, e essa é a minha esperança, de sermos arrebatados. Se o apóstolo Paulo falou assim, nós podemos também. Que Deus abençoe a sua vida ricamente.